A graça e a paz, povo de Deus, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal, amém, glória a Deus por isso. Estou num ambiente lindo, maravilhoso, ao ar livre, né? E gente, como prometido, eu vim trazer aqui para vocês um pouquinho do meu testemunho. Como eu falei que eu ia trazer, tentei gravar o vídeo no meio da semana, gravei, mas quando eu estava postando, infelizmente não deu certo eu gravar, postar no meio da semana, desculpa. Só que daí hoje eu estou aqui para gravar para vocês, amém? E eu quero entrar nessa palavra, nesse testemunho com um versículo que está no livro de Efésios, no capítulo 2, onde Paulo fala: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Gente, o sacrifício de Jesus, ele não foi à toa, tá? Só para vocês terem noção de uma coisa. O sacrifício de Jesus, ele não foi à toa, e Deus, ele não perdeu o tempo dele sacrificando o único filho amado dele por meio dos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Não, o Senhor, ele não ia perder o tempo dele fazendo isso. Jesus, ele foi entregue na cruz, justamente para que nós que estávamos perdidos, estávamos mortos, vivendo totalmente fora daquilo que não era o sonho do Senhor, não era o plano do Senhor para o homem viver. Jesus, ele teve que vir, morrer e se sacrificar por nós, para que nós, de alguma forma, na forma total, nós pudéssemos, né, voltar à essência, voltar a viver nele, voltar a ser liberto, né, das condenações, das amarrações de Satanás para nossas vidas. E eu posso dizer para vocês que por muito tempo eu estive morta, por muito tempo eu estive totalmente fora da presença do Senhor. Apesar de eu crescer num lar onde o meu padrasto, ele é muito católico, até hoje. E ele sempre me criou dentro da igreja católica. Eu sempre fui uma pessoa que sempre estive envolvida ali no meio da palavra, no meio das pessoas aonde estavam servindo de alguma forma dentro da igreja. E sempre ele colocou na minha cabeça que Deus, ele é o único, né? Então eu cresci dentro desse ambiente, mas por um outro lado, eu também cresci num ambiente onde não tinha nada ligado ao que Deus, quem era Deus, né? E eu fui crescendo nesse ambiente e nunca tinha descoberto a minha real identidade no Senhor, que eu era filha amada, que eu tinha sido justificada através do sacrifício de Cristo. Eu sabia que o Senhor tinha morrido naquela cruz pelos meus pecados, só que eu não tinha a visão que Jesus, ele vive, que ele ressuscitou ao terceiro dia e que ele ressuscitou para voltar ao trono dele, voltar ao lugar dele, para preparar lugares para nós um dia, né, a gente voltar de volta para casa. Mas para que para mim obter esse lugar, para que eu obtesse a minha salvação e não reinar só em vida, como a palavra fala, que nós reinaremos em vida, mas também reinar, né, ao lado do nosso Pai no céu, eu precisaria crer com o meu coração e confessar com a minha boca o que Jesus tinha feito comigo, e também crer que ele não só morreu e foi crucificado, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia. E a primeira vez quando eu fui à igreja evangélica, o primeiro versículo que foi levado naquele culto, eu lembro até hoje que foi no livro de 1 Coríntios 2,9, que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem, do meu coração e do seu coração, aquilo que o Senhor tem preparado para nós que o amamos, para nós que o aceitamos, o sacrifício, né, que ele fez por nós, que foi sacrificar o seu único filho. E eu me lembro que naquele dia eu fui ao altar e eu me rendi ao Senhor, porque eu descobri que no meio da minha calamidade, no meio das minhas tristezas, no meio da minha depressão, no meio dos meus vazios, só tinha um que conhecia todos os planos perfeitos para a minha vida. E que todos aqueles planos estavam ocultos aos olhos das pessoas que me achavam improvável. Que era a minha família, os meus amigos, a sociedade me achava improvável. Mas só um sabia, só ele sabia os planos que ele tinha para a minha vida. E só ele sabia onde eu estaria hoje. Porque como o versículo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais passou no coração do homem o que o Senhor tinha preparado para mim. Nem eu mesma sabia. E naquele dia eu lembro que eu chorei, eu me ajoelhei, eu chorei, eu me rendi ao Senhor. E desde então a minha vida nunca mais foi a mesma. Confesso para vocês que no meio da caminhada eu tive algumas quedas, né?
Infelizmente, eu tive que voltar para o lamaçal onde o Senhor já tinha me tirado de volta. Tive que voltar lá, mas eu creio que eu tive que voltar para que eu pudesse de fato abrir os meus olhos, deixar Jesus me preencher por total. O Senhor tirar todas as escamas da minha visão que me impedia de ver Ele como meu único e de fato verdadeiro Salvador, né? E eu lembro que uma vez eu estava no retiro da igreja e naquele retiro eu tive um tempo onde eu me sentei no banco e eu fiquei olhando para o céu e eu falei assim: Jesus, quantas vezes eu pequei contra o Senhor, quantas coisas ilícitas eu fiz nesse tempo todo, e como pode, depois de tudo que eu fiz, depois de crescer no ambiente que eu cresci, né, coisas que eu vi acontecer, coisas que eu também cheguei a fazer que não era certo, não era da parte do Senhor, como sendo tão improvável, sendo tão injusta com o teu sacrifício e nunca ter o reconhecido, o Senhor ainda é capaz de me amar e me perdoar e simplesmente falar assim: vem, porque eu é quem sei os planos que eu tenho sobre a sua vida. Eu é quem sei os pensamentos de paz que eu tenho a vosso respeito. E o Senhor simplesmente Ele me pegou nos braços naquele dia e Ele me levou a uma verdadeira paternidade de pai. Ele me fez enxergar quem era Deus. Jesus, eu sinto que naquele momento o Senhor Jesus, Ele me pegou e Ele me levou até o Pai. E Ele pôde falar assim para mim: agora olha para o seu Pai. E você ao olhar para Ele, você vai se enxergar. Porque é isso que você é. Você é feita a imagem e semelhança de Cristo. Amém? E, gente, é tremendo porque depois de Goiânia eu fui para São Paulo. E cheguei em São Paulo, eu conheci pessoas maravilhosas, onde me fortaleceram muito. Essas pessoas são um canal de bênção na minha vida. Tenho um amor muito grande pela videira da Vila Mariana em São Paulo, que foram pessoas que me apoiaram, pessoas que me levantaram e me fizeram viver, enxergar aquilo que o Senhor tem para mim. De fato, o meu propósito, foi lá que foi liberada a palavra, a revelação do meu chamado, onde eu seria, né, enviada para as nações, que o Senhor me levaria a lugares maiores, lugares que eu jamais imaginei, que através da minha vida, através do que eu tenho a contar, a transformação que Jesus fez através da minha vida, muitas almas seriam ganhas. Foi lá que eu recebi essa palavra, foi lá onde o Senhor me transformou de fato de dentro para fora. Foi lá que eu pude transbordar a água viva que é Jesus através da minha vida. E depois desse período em São Paulo, eu voltei para o Ceará. Fui ver minha mãe e passei alguns meses lá com a minha mãe. E eu não queria mais vir embora, porque não é fácil para uma pessoa viver no mundo, né, que nós estamos hoje, vivendo simplesmente longe dos seus familiares, longe das pessoas que você ama. Isso não é legal. Só que eu tinha convicção naquilo que o Senhor já tinha me chamado para ser, né? E chegando no Ceará, eu passei por alguns momentos difíceis, também por conta de decepções que eu tive, mesmo eu já sendo curada, mesmo eu tendo a certeza da minha identidade em Deus, eu me deixei levar pelas emoções, eu me deixei levar, né, pelos meus achos que eu posso tudo sozinho. Eu acabei quebrando a cara de novo. Só que teve um certo momento, e foi o momento mais difícil da minha vida, que foi o dia em que a minha mãe estava na calçada de casa e eu estava com começo de depressão, né? Satanás tinha lançado aquela seta na minha cabeça que eu não ia conseguir, que eu não era amada, que o Senhor não me amava, mesmo depois de toda a experiência que eu já tinha passado, né, com o Senhor, depois de tudo que eu já tinha vivido com o Senhor. Satanás ainda tinha acusação sobre o meu passado na minha vida e ele falava que eu era improvável, que eu não ia conseguir, que eu tinha mesmo que acabar com a minha vida, que Jesus não me amava e que se realmente Jesus me amava, o Senhor ia me aceitar no céu, se eu me matasse, se eu tirasse a minha vida e deixasse de viver e de cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. E eu lembro que a minha mãe estava sentada na calçada e eu estava sozinha lá dentro, trancada dentro de um quarto, numa depressão profunda, sofrendo, estava muito dolorida, estava muito quebrada por dentro. E eu peguei e fui na cozinha, a bolsinha da minha mãe estava em cima da mesa. E eu me lembro como hoje, dentro dessa bolsinha da minha mãe tinha diazepam. Era vários comprimidos de diazepam. E esse remédio, para quem não sabe, é para dormir, para fazer com que você durma melhor um pouco. Então, o recomendável é que você tome pelo menos um, né, por noite. E minha mãe, ela sempre toma esses remédios. E nessa bolsinha dela
tinha muito comprimido dentro. E eu peguei 6 comprimidos, se eu não me engano, mais ou menos, eu não lembro. E eu tomei esses comprimidos de uma vez. E eu me deitei no quarto, né? E eu sabia as consequências que aquilo iria causar para a minha vida. E eu tomei, eu me deitei, mas o Senhor, ele foi tão bondoso comigo que naquele momento a minha sobrinha de 6 anos, ela estava na cozinha, ela viu quando eu tomei esses remédios, eu entrei pro quarto e ela correu e foi falar pra minha mãe. E quando a minha mãe, ela entrou dentro do quarto, a minha mãe olhou pra mim, só que não quis perguntar nada. Queria que eu ficasse sozinha, que eu repensasse aquilo. Ou também pode achar que eu não tinha feito aquilo, né? Porque ela me viu deitada e ela não queria, pensava que eu estava dormindo, não queria me acordar. E eu senti o meu corpo muito mole e eu me tranquei o meu coração para o Senhor e eu falei, agora eu vou, não quero saber se o Senhor vai me perdoar, se o Senhor não vai me perdoar. Eu vou tirar a minha vida, porque a minha vida não vale de nada mesmo, né? Porque se realmente o Senhor me amasse, o Senhor já tinha feito tudo aquilo que o Senhor me prometeu, cadê esse tempo que não chega, cadê essas promessas que não chegam? E por que é que eu só sofro, por que é que eu só faço tudo errado e o Senhor simplesmente ainda continua me amando e não realiza aquilo que eu quero que o Senhor realize? Né? E eu simplesmente tranquei o meu coração para o Senhor e naquele momento eu me deitei e eu fechei os meus olhos. E na hora o Espírito Santo falou, chama sua mãe. O Espírito Santo, ele sabia o que ia acontecer, mas o Espírito Santo, antes que acontecesse, antes que de fato Satanás tentasse me roubar ali naquele momento, roubar a minha vida, eu despertei, eu dei um pulo da cama, eu falei, mãe, me leva para o hospital, porque eu tomei diazepam. Foram 120 miligramas de comprimido, de remédio no meu organismo. E eu fui para o hospital, fui andando para o hospital, tá, gente? Fui andando para o hospital. O meu sobrinho foi comigo, a minha mãe não conseguiu ir comigo porque estava com minha sobrinha lá e estava fazendo alguma coisa na cozinha, no fogão e não podia ir. E a minha mãe, ela não tinha noção da gravidade que estava acontecendo, né? E eu fui andando com o meu sobrinho, no meio do caminho eu estava meio mole, meu corpo já estava totalmente esmorecendo mesmo. A qualquer momento eu poderia cair ali, desmaiar e até então poderia acontecer o caso de entrar em coma induzido, né? E eu cheguei no hospital e quando eu cheguei no hospital as pessoas me levaram imediatamente para a urgência, me medicaram e a minha visão começou a ficar turva, eu não conseguia mais enxergar direito e foi quando me encaminharam para a sala, onde eu comecei a tomar soro e começaram a aplicar remédios em mim, nada de melhora. Até que o Dr. Fernando, que foi o médico que cuidou de mim, ele chegou na cabeceira da minha cama e ele falou, não faz isso porque você é uma filha muito amada, Deus te ama demais, não faz mais isso. E naquela hora a minha esperança de viver, através da boca daquele médico, do meu médico, o Dr. Fernando, que é um médico espetacular da minha cidade, é um super humilde, uma pessoa super de bem. E ele simplesmente falou isso, não faz isso porque o Senhor te ama demais. Deus, ele te ama demais, você não tem noção o quanto tu é valiosa para Jesus, Andresa. Eu creio que o doutor Fernando, eu creio que ele é católico, não sei, mas naquele momento, não importa a religião, né, gente? Naquele momento o Senhor usou a vida dele para abrir o meu coração e para que despertasse a vontade de viver novamente, né? E, gente, o que eu tenho para falar para vocês é, por muito tempo eu estive perdida, por muito tempo eu estive no lamaçal antes de conhecer Jesus e até mesmo depois de aceitar Jesus, eu por muito tempo quis permanecer no lamaçal porque eu não tinha força em me libertar daquilo e também não dava espaço para o Senhor me libertar. Mas a partir do momento que a minha visão ela foi aberta, a partir do momento que aquela palavra que aquele médico lançou no meu coração, foi uma semente que foi plantada em mim, a semente é onde ia florescer vida novamente. E o que eu tenho para falar para vocês é isso, que não importa o que vocês já fizeram, não importa o que vocês estejam fazendo hoje, não importa o que se passa no seu coração, não importa o que Satanás tem tentado lançar na sua cabeça, que você não consegue, que você não consegue, que você não consegue. Eu tenho algo a te dizer. Você consegue, porque em Cristo você é mais do que vencedor e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Não se deixe o desespero roubar o que de melhor Deus te entregou, que foi a tua vida. O Senhor, ao entregar Jesus, nós estávamos mortos em ofensas e em pecados. E o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então não deixe com que o seu pecado, com a sua falta de entendimento ou de conhecimento pelo sacrifício
de Jesus te deixe roubar isso, deixe Satanás roubar a sua vida, que é tão importante para Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele é fiel para transformar todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Talvez naquele tempo foi o tempo a qual o Senhor tivesse testando o meu coração e tivesse aprovando a minha fé. Infelizmente, no meio desse processo, eu enfraqueci na minha fé, mas o Senhor ainda foi justo e foi comigo e me fez hoje estar vivendo coisas que eu jamais imaginaria viver, porque eu achava que eu não era digna daquilo. Mas o Senhor falou para mim que eu sou digna de viver todas as suas promessas, porque foi para isso que Cristo veio ao mundo, veio à terra, morreu por mim, ressuscitou ao terceiro dia, voltou ao seu trono, para a sua glória, para mudar, né? Mudou a minha história e voltou para preparar um lugar aonde um dia, quando eu for encontrar com meu Pai, eu tenha onde reinar junto com Ele. Porque nós não reinaremos só em vida, mas aqui na terra, ao cumprir o propósito do Senhor para nossas vidas, ao reconhecer o sacrifício de Cristo, crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca o sacrifício de Jesus, nós reinaremos em vida, né? E quando fala reinar em vida, é reinar em vida. É desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós como filhos. Porque a palavra fala que todas as sortes de bênçãos já foram liberadas no mundo espiritual para nós. Mas o que o Senhor espera de nós, né, de mim e de você, a cada dia, é que nós possamos crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca que Cristo, Ele foi o suficiente, Ele é o suficiente e será o suficiente eternamente para que nós possamos desfrutar de cada detalhe que Ele tem para nós viver nessa terra. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que não se deixem apegar ao desespero. Não se deixe que os seus pecados, aquilo que você acha que você não é capaz, te leve para um caminho ao qual não é o caminho que o Senhor tem para você, que é do suicídio, da prostituição, né, de todo esse mal que hoje, infelizmente, está consumindo a nossa sociedade, principalmente os nossos jovens. Não deixem. Eu tenho algo a dizer para vocês. Há um caminho. Apenas um caminho, que é o do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para que nós possamos obter a eternidade, a salvação. Apenas Jesus. Não há outro caminho. Amém? Então, quando vier isso, quando as setas do maligno virem sobre a sua mente, tentando confundir aquilo que você é para Deus, corra para esse caminho, corra para os braços do Pai, porque eu tenho certeza que em amor o Senhor vai te receber de braços abertos. E o Senhor, Ele está esperando apenas o seu posicionamento em dizer assim: Pai, eis-me aqui, transforma a minha vida. Que foi isso que eu fiz a partir do momento que a minha visão foi aberta e o meu coração, aquela semente floresceu dentro de mim. Eu simplesmente falei assim para Jesus: Jesus, por muito tempo eu vivi no raso, na superfície. Por muito tempo eu vivi sem querer desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim, simplesmente por medo e por ser ainda condenada por Satanás, por não reconhecer aquilo que o Senhor fez por mim. Mas eis-me aqui hoje, que o Senhor possa mudar totalmente a minha história. Isso eu estava lá no Ceará, quando eu me reconciliei com o Senhor. E eu entreguei a minha vida de volta para o Senhor e eu voltei para os caminhos do Senhor. E eu simplesmente senti o Senhor me abraçar. E o Senhor, em nenhum momento, o Senhor me condenou. Ele simplesmente falou para mim assim: agora que você reconhece de fato quem eu sou e tudo aquilo que eu fiz por você, filha, os planos que eu tenho para você viver vão começar de fato agora. Porque agora eu vejo onde o seu coração está centrado. Então é isso que o Senhor quer de mim e de você. Então que nós possamos voltar o nosso coração a cada dia para o Senhor. Que nós possamos voltar os nossos olhos, fixar os nossos olhos não nas coisas passageiras ou nas coisas que o mundo tem para nos oferecer. Porque aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é a eternidade. Então que nós possamos voltar os nossos olhos para a eternidade. Que nós possamos avaliar onde os nossos pés estão sendo colocados. Que nós possamos avaliar o que a nossa boca está declarando, se são palavras de vida e de morte. Que nós possamos declarar o que as nossas mãos estão fazendo, se elas estão trazendo transformação para vidas, para pessoas, ou elas estão trazendo destruição. Que nós possamos ser idênticos a Jesus. Porque o Senhor, ao olhar para nós, Ele vê Jesus, porque o Espírito Santo dele mora dentro de nós. Amém? Então que é isso, é essa palavra que eu quero deixar para vocês. Ainda há tempo. O Senhor, Ele te espera.
enquanto você cai dentro do barco. O barco que é tudo aquilo que é o Senhor, tudo aquilo que é Deus. Deus, ele é o barco. Enquanto você cai dentro da presença do Senhor, o Senhor ainda é fiel para te fortalecer e te fazer levantar. Mas quando você cai fora do barco, talvez você não tenha tempo de desfrutar daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, o que eu tenho prazer para vocês é que não caiam fora do barco. Permaneçam, mesmo caindo, permaneçam dentro do barco. Porque eu creio que o Senhor vai mudar totalmente a história de vocês, assim como o Senhor tem mudado a minha. Mudou a minha e mudará muito, muito além daquilo que eu penso e imagino. Porque eu creio que eu irei desfrutar da totalidade daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Amados, que vocês possam ter um ótimo final de semana, um bom começo de semana. O Senhor é com vocês e que vocês possam ser totalmente revestidos do amor e do cuidado do Senhor Jesus nesses tempos, onde a nossa sociedade, o mundo está tão cheio de maldade e de incredulidade da parte de tantas pessoas. Que vocês possam ser cuidados e amados e favorecidos no Senhor. Amém? Um beijo para vocês e até mais. Até a próxima, né, gente? Em nome de Jesus. Tchau, tchau.